O Pedro olhou para o relógio. 22h47, mais um dia sem treinar. Na segunda-feira passada, ele tinha acordado cheio de energia. Separou 2 horas, montou uma playlist motivacional e arrasou na academia. Saiu de lá exausto, mas feliz. Agora vai, pensou. Na terça, o corpo doeu. Normal, disse para si mesmo. Amanhã eu volto. Quarta chegou, com reuniões que não acabavam. Quinta, com um jantar de trabalho. Sexta, bem, sexta era sexta. E ali estava ele, no domingo à noite, olhando para o espelho com aquela sensação que conhecia bem. Eu não consigo manter nada. Essa história soa familiar para você? Aquela explosão de motivação que te faz prometer que tudo vai ser diferente, seguida por uma série de desculpas perfeitas que te levam de volta para o ponto de partida? Você se sente frustrado, como se estivesse preso num ciclo vicioso de começar e desistir? Se sim, fica comigo, porque a história do Pedro não termina aqui, e a sua também não precisa terminar. Na segunda seguinte, no elevador do prédio, o Pedro encontrou seu vizinho Marcos. Ele sempre via o Marcos saindo de casa com roupa de treino às 6 da manhã, uma disciplina que parecia inalcançável. Curioso, ele perguntou: "E aí, Marcos, quanto tempo você treina por dia?" A resposta que veio foi completamente inesperada. 5 minutos, respondeu o Marcos como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O Pedro riu, sem acreditar. 5 minutos? Sério? Todo dia, sem falta? A cabeça do Pedro deu um nó. Como assim? Para ele, e talvez para você também, 5 minutos não é nada, é insignificante. É um tempo que mal dá para aquecer. Mas 5 minutos não faz nada, né? Ele insistiu. O Marcos sorriu, um sorriso de quem já esteve exatamente onde o Pedro estava. Há 6 meses eu pensava igual a você. Separava 2 horas no sábado, ia com tudo. Durava 3 semanas e desistia. Todo ano a mesma história. O elevador parou no térreo. Aí um dia eu cansei de me sabotar. Decidi que ia fazer 5 minutos. Só isso, mas todo santo dia. E deu certo? Perguntou o Pedro, ainda cético. O Marcos se virou. Olha para mim. O Pedro olhou. O Marcos estava visivelmente mais magro, mais firme. Mas o que mais chamou a atenção foi outra coisa. Ele parecia leve, sem aquela cara de peso na consciência que o Pedro carregava o tempo todo. Aquele olhar de fracasso constante. Naquela noite, a conversa com o Marcos não saía da cabeça do Pedro. 5 minutos. Parecia ridículo, mas e se funcionasse? Cansado de se sentir um fracasso, ele decidiu testar. Só 5 minutos. Colocou um timer no celular. Fez flexões, agachamentos, prancha. Quando o alarme tocou, ele ainda tinha energia. O primeiro pensamento foi: que estranho, parece que dá para fazer mais. Mas ele lembrou do que o Marcos tinha dito. Todo santo dia. Se ele fizesse mais hoje, amanhã o corpo ia doer. E se doesse, ele ia pular o treino. E se pulasse, voltaria ao zero, a mesma história de sempre. Então ele parou. Respirou fundo e simplesmente parou. Na terça, ele acordou sem dor. Fez os 5 minutos de novo. Mesmos exercícios, mesmo horário. Quarta, a mesma coisa. Na quinta, algo diferente aconteceu. O corpo dele acordou antes do despertador. Já? Ele pensou, olhando o relógio. Mas levantou. Fez os 5 minutos. A sexta-feira chegou e foi um daqueles dias caóticos. Reuniões, trânsito, problemas no trabalho. Às 10 da noite, tudo que o Pedro queria era desabar na cama. Mas algo estranho aconteceu. O corpo dele pediu o movimento. Não era motivação. Era outra coisa. Como se faltasse alguma peça para completar o dia. Ele levantou. Fez os 5 minutos. E dormiu melhor do que tinha dormido a semana inteira. 3 semanas depois, o Pedro encontrou o Marcos de novo no elevador. E aí? Perguntou o Marcos com um sorriso cúmplice. Ainda nos 5 minutos? O Pedro sorriu de volta. Todo dia. Não sei explicar, mas virou automático. Tipo escovar os dentes. O Marcos assentiu. É assim que funciona. O cérebro não entende intensidade. Ele entende frequência. Essa frase foi uma chave que virou na mente do Pedro. Não é sobre se matar na academia uma vez por semana.
É sobre aparecer todos os dias. Posso aumentar agora? Perguntou o Pedro ansioso. O Marcos fez uma pergunta que mudou tudo. Seu corpo ainda está negociando com você? O Pedro pensou. Negociando. Aquela vozinha na cabeça que diz, hoje não, tá frio, você merece um descanso. Ele percebeu que essa voz tinha se calado. Ele não pensava mais se ia treinar. Ele só pensava quando ia treinar. Não, não está mais, respondeu. Então pode aumentar, mas devagar, não estraga o que você construiu. 6 meses depois, o Pedro treinava 30 minutos por dia. Sem esforço, sem drama, sem negociação interna. Algumas pessoas perguntavam como ele tinha conseguido tanta disciplina de repente. Ele sempre respondia a mesma coisa. Não foi de repente, foi 5 minutos por vez. O que o Pedro aprendeu, e o que eu quero que você entenda hoje, é que disciplina não se constrói com grandes esforços esporádicos. Ela se constrói com pequenas ações diárias. Não é sobre fazer muito. É sobre fazer sempre. Quando você aparece todo dia, mesmo que seja por pouco tempo, você está enviando uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Isso aqui não é opcional. Isso é parte de quem eu sou. No fim, o Pedro não tinha se transformado em outra pessoa. Ele não virou um super-herói da força de vontade. Ele apenas abriu uma trilha de 5 minutos, e passou por ela todos os dias, sem falhar. Até que a trilha ficou tão clara, tão batida, que seu corpo simplesmente caminhava por ela, sem pensar, sem pesar, sem desistir. Virou automático. E é exatamente isso que você acompanha aqui no canal. A trilha de Pedro não é sobre o treino perfeito, nem sobre uma força de vontade fora do comum. É sobre como pequenas decisões diárias, os seus 5 minutos, constroem uma disciplina real. Aquela que não depende de motivação para existir. Se você se viu nessa história, se você está cansado de começar e parar, saiba que essa história não precisa terminar com frustração. Na verdade, ela está só começando. E aqui no canal, nós vamos explorar juntos essa trilha. Vamos te mostrar passo a passo como aplicar o método dos 5 minutos para qualquer área da sua vida. Seja estudar, trabalhar num projeto pessoal ou cuidar da sua saúde. A história completa de como o Pedro aplicou isso em outros hábitos e superou cada obstáculo está detalhada no nosso vídeo. Precisa tomar uma atitude, o erro que está te fazendo desistir sempre. O link está na descrição. Essa não é mais uma promessa de mudança da noite para o dia. É um convite para você começar a sua própria trilha. Hoje, agora. Com apenas 5 minutos. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem ressoou com você, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos caminhar juntos nessa trilha.